Atlético Goianiense brigando por Libertadores na Série A, o Goiás fazendo uma campanha segura na Série B, tem tudo aí para retornar à primeira divisão, além do time do Vila Nova também na segunda divisão, né, fazendo uma campanha mais no meio de tabela e com acesso da Aparecidense, que volta aí a ter um time do interior do estado na Série C do Campeonato Brasileiro após quase 7 temporadas. Futebol goiano vive sim um dos seus melhores momentos da história recente. Agora, se tratando, por exemplo, de 2010 para cá, deixou de, por exemplo, ser apenas o Goiás disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e praticamente aí dominando sozinho o cenário goiano. No vídeo de hoje, eu irei trazer aqui, um pouco desses bons momentos dos times goianos, tanto na primeira divisão, na segunda e na quarta, com a equipe da Aparecidense, também a organização, a infraestrutura e o que podemos esperar para as próximas temporadas, visando aí, um momento ainda melhor do futebol goiano dentro do cenário nacional. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Se olharmos apenas pelo momento, obviamente o Goiás realizou muitos feitos ainda maiores do que hoje vem fazendo. Tanto, por exemplo, com o próprio time esmeraldino, lá em 2005, quando ficou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, disputou a Copa Libertadores em 2006, quando chegou até a fase oitavas de final e além, claro, da vice-campanha na Copa do Brasil de 1990, foi também campeão da Série B em 2 oportunidades. Entretanto, o time esmeraldino aí ficou praticamente quase que 2 décadas sozinho, fazendo as melhores campanhas do estado, enfim, não tinha um concorrente direto para brigar com ele ali, até mesmo para incomodar o time esmeraldino. A partir de 2010 a história aí foi completamente diferente. Isso porque o Atlético Goianiense conseguiu, se recuperar de dívidas, até mesmo é um time que poderia estar extinto hoje e que faz, por exemplo, uma ótima campanha, está melhor do que o Goiás nessa última década aí de 2010 para cá, se formos analisarmos, Então, assim, uma situação até mesmo que cutucou bastante o time do Goiás, mesmo para não aceitar, por exemplo, jogar a Série B tá bom, nem nada do tipo. Até mesmo porque temos aí o Atlético Goianiense como um concorrente direto e que vem sim dando muito trabalho para o Goiás nos últimos anos. Aí depois de 2010 também, o Goiás foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, foi o primeiro time do estado também a chegar, e até agora aqui o único a disputar a Libertadores e uma final de uma competição internacional. O Goiás voltou a jogar a Série B em 2011, após aí praticamente quase 12 temporadas sem disputar a segunda divisão e ficou nesse sobe e desce. O Goiás ficou na Série A de na Série B em 2011 e 12, subiu em 2013, onde jogou até 2015, voltou a jogar a Série B em 2016, 17 e 18, ficando no seu maior período, jogando a Série B do futebol brasileiro, em 2019 e 20 na Série A e agora em 2021 retornando à segunda ano. Então, assim, o Goiás que já foi rebaixado 5 vezes na história, ficou muito nesse sobe e desce, principalmente na última década, e com o Atlético Goianiense acabando aí, conquistando mais espaço dentro do cenário nacional. O Atlético, para você ter uma ideia, da temporada de 2004 até 2008, sequer jogou uma competição nacional. Isso realmente é inacreditável se a gente olhar hoje, por exemplo, dentro do cenário do futebol brasileiro. Depois conseguiu 2 acessos seguidos, tanto da Série B, da Série C para a Série B, quanto também para a Série A, Aí jogou em 2010, também permaneceu para 2011, o time que nessa última década, inclusive, jogou, até mesmo mais Série A do que o próprio time do Goiás. Para você ter uma noção, assim, no momento, que vive aí, por exemplo, o Atlético Goianiense com uma boa organização. Falando um pouco dos momentos, o Vila Nova, assim, que é o time que, por exemplo, não conseguiu ter essa ascensão muito grande, mas pelo menos não chegou, por exemplo, no fundo do poço, como, por exemplo, um Santa Cruz, que é um time tradicional também, chegou a cair 2 vezes nos últimos 10 anos para a Série D do futebol brasileiro. O Vila Nova, pelo menos nesse aspecto, ele não chega a disputar há muitos anos a Série C, sempre está ali bem constante também na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, nessa temporada, com toda certeza, é o time aí que faz a melhor campanha, Está brigando, inclusive, pela Copa Libertadores, está na 11ª colocação com 34 pontos, inclusive bateu o líder, Atlético Mineiro, nessa última rodada. E existe a chance aí do G6 da Libertadores do Brasileirão virar G9, isso porque o campeão da Copa do Brasil, será aí o Fortaleza ou o Atlético Mineiro, que já estão praticamente garantidos
na Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Bragantino, que está em quinto, ou também o Atlético Paranaense, que hoje está em décimo. Caso avance, né, um pouco mais na nona, na oitava colocação, também abrirá mais um espaço para mais uma equipe. E também, além da Copa Libertadores, que terá a sua final entre Flamengo e Atlético Mineiro, praticamente dois times aí garantidos. Então existe sim essa possibilidade muito grande do Atlético Goianiense disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na história, né? Um feito aí que só o Goiás atingiu até o momento. Falando de Copa Sul-Americana, também praticamente garantido, isso porque apenas o 16º não irá jogar a Copa Sul-Americana e os outros, né, o 17º até o 20º, irão disputar a Série B em 2022. O Atlético Goianiense dificilmente hoje eu vejo brigando por rebaixamento nem nada do tipo. Acho que vai fazer uma campanha bem segura nessa reta final. Pelo lado do Goiás, como eu disse, é o maior time do estado, é o que mais tem tradição, mais disputou também a Série A. Vive momentos aí instáveis, né, disputando a Série B, mas pelo menos permanece no G4 da competição, está aí em terceiro lugar até esse momento, brigando aí, né, pelo título também, o seu tricampeonato, quem sabe, da segunda divisão. Tem tudo para voltar à Série A, vem fazendo uma organização após aí muitas dívidas, por exemplo, em 2020, na gestão passada, o Goiás acaba reorganizando para essa temporada de 2021 e se voltar, né, à Série A em 2022, tem que fazer um planejamento a longo prazo, permanecer no mínimo o Goiás precisa para voltar àqueles antigos tempos de 2009, 2008, também 2005, quando fez boas campanhas. O Goiás precisa engatar no mínimo, como está fazendo o Atlético Goianiense agora, 3 temporadas seguidas na primeira divisão para procurar uma maior organização, aí sim, né, buscar atingir um patamar novo dentro do cenário nacional, por exemplo, como vem fazendo hoje o próprio Fortaleza, o Ceará e o Atlético Paranaense, né, destaque aí, com toda certeza referência para qualquer uma das equipes. O Vila Nova, que também está na Série B, vem fazendo uma campanha mais de recuperação, de permanência mesmo na segunda divisão. Estou gravando esse vídeo antes do jogo entre Vila Nova e CRB, então até o momento o time colorado tem 38 pontos, está na 13ª colocação. Acho que vai fazer uma campanha aí também tranquila, não irá descer, né, não irá jogar a Série C em 2022. Por falar em Série C, a Aparecidense confirmou o seu acesso à terceira divisão do cenário nacional. Após aí vencer, né, a equipe do Uberlândia nos 2 duelos, venceu lá no interior de Minas por 1-0, empatou aqui em Aparecida de Goiânia por 1-1 e confirmou o seu acesso. Então o futebol goiano terá um representante do interior do estado na Série C após 6 temporadas. Isso porque o último time que jogou, né, a Série C aqui do futebol goiano, sem ser o Vila Nova, que é da capital, foi o Atlético, o Craque, né, lá de Catalão. Em 2015 acabou sendo rebaixado, então desde 2015 não tínhamos aí um time do interior do estado jogando a Série C. Apenas o Vila Nova, que é o maior campeão da competição, assim como o Atlético Goianiense. Tem 2 títulos cada, além da Série B, né, que temos aí 2 títulos do Goiás e também um do Atlético Goianiense, tratando realmente de um cenário bem interessante, bem tradicional, de boas equipes no futebol brasileiro. Agora a gente espera, por exemplo, pelo menos mais um time chegar à Série C, por exemplo, o Goianésia, que vem fazendo também boas campanhas, é um time bem organizado. Às vezes, quem sabe, um próprio Anápolis, a Anapolina, que hoje está na segunda divisão do Goianão, são equipes tradicionais. O Grêmio Anápolis, que foi o campeão goiano nessa temporada, quem sabe aí chegar também na Série C, e um time aí do interior, a própria Aparecidense, conquistar uma vaga também na Série B, seria algo muito interessante para o futebol goiano, juntamente, por exemplo, com o Goiás e o Atlético na Série A. Hoje são os times mais organizados, eu não vejo, por exemplo, o Vila Nova chegando na Série A nesses próximos anos. Acho que precisa manter uma maior constância jogando a Série B, né? Permanecer aí 4, 5 temporadas e brigando lá em cima. Aí sim, quem sabe podemos sonhar, né, com esses 3 times aqui da capital jogando a Série A. Mais um, por exemplo, bem controlado na Série B, como por exemplo temos aí nos interiores, né, dos estados, tanto de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, times aí menores, por exemplo, consolidados na Série B, como por exemplo o Brusque, que é praticamente do mesmo tamanho da Aparecidense, o Brasil de Pelotas. Enfim, acho que o futebol goiano tem total condições para extrair, né, esse melhor potencial dentro do cenário nacional. Eu quero saber sua opinião, né, tanto a respeito desse momento vivido pelo Goiás, o Atlético Goianiense, que vem fazendo aí ótimas campanhas. O Goiás
é um pouco mais em queda em relação das grandes campanhas passadas, e também o Vila Nova, que é um time mais constante, mas assim, acaba que precisa, né, retornar à Série A, tem muitos anos já que não joga a primeira divisão, acho que precisa dar esse gás a mais aí para o futebol goiano, quem sabe um dia contar com 3 representantes, né, ao mesmo tempo na Série A do futebol brasileiro, além dos times do interior, chegando aí, né, na Série C, na Série B, passo a passo, realmente é um planejamento a longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!